Fala galera, vou estar atualizando aqui o posicionamento em DCA no mercado de criptomoeda, no Bitcoin, Ethereum e Solana. Hoje é dia 1º de outubro de 2025, numa quarta-feira, e eu já deixei marcado algumas regiões para o vídeo ficar bem rápido e didático, nada de embrumação, né? Ele quebrou essa estrutura aqui, que é um topo bem forte, que ele logo depois de criar esse topo aqui, ele derreteu com força, ele caiu com bastante interesse, criando FVG, acumulou e expandiu para cima, essa região aqui embaixo. Logo depois dessa divergência no RSI que a gente também mapeou, a gente teve um interesse ali de compra, de posicionamento DCA, pela análise que eu fiz. Ele subiu criando o Fairview Gap, olha o tamanho dos engolfos de alto, que são esses candle verde, com muito interesse na direção. Criou FVGs, umas regiões que eu estou de olho aqui para se posicionar numa compra de DCA, ou possível posicionamento de trade em perpétuo no mercado cripto, né? Essa região aqui poderia estar um posicionamento bom, só que o stop ficaria um pouco caro. Pegaria 50% desse FVG, o stop aqui nesse fundo, surfaria até lá em cima. Lembrando que aqui em cima tem Fairview Gap, tem liquidez acima e o movimento da cunha descendente, que é todo esse movimento aqui, ainda não foi concretizado para cima, ainda não foi concluído. Ou seja, ele tem mais um pouco para subir, fora que ele já corrigiu, pegou combustível e voltou a subir de novo. A gente sabe que nesse mercado, a partir do horário que eu estou analisando, que é 5 horas, 5 e 10 da tarde aqui, o mercado tende a ficar bem fraco, porque não tem muito institucional se posicionando nesse horário, né? Nem em Nova York, nem em Londres, então o mercado tende a ficar um pouco mais lateral, um pouco mais frágil, mas visando que amanhã não vai ter dados macroeconômicos de impulsionamento, nada bem forte, só, se não me engano, só dia 3 que vai ter um dado macroeconômico que pode movimentar um pouco mais forte o mercado. Então, a princípio, em questão de macroeconomia, nada para prejudicar ou acelerar o processo de alta, né? Essa região aqui que eu estou visando no FVG, entre 116 mil a 114 mil, é uma ótima posição, visando que tome uma forte tendência, um forte flow aqui, pós-captura de liquidez com combustível subindo, o mercado deu uma paradinha, ele pode vir até buscar essa liquidez do fundo, essa liquidez desse fundo aqui em 112 mil, o SFVG, mas eu estou visando esses dois possíveis movimentos, pegar no FVG e voltar a subir, ou cair, capturar a liquidez e depois voltar a subir, que seria aqui, abaixo desses fundos, em 112.700 dólares ou 111.556. Minha prioridade é essa região aqui do FVG, uma mitigação aqui nesse bloco de antes, para dar continuidade, que normalmente ele mitiga esse bloco de antes aqui, ó. Aí ele faz uma mitigada e depois vai embora, porque a tendência está bastante forte. No Bitcoin eu estou vendo esse tipo de movimento, e para olhar as médias móveis aqui, se a gente for dar uma olhadinha, aquilo que a gente vem mapeando do cruzamento da faixa de Gaza, essa linha amarela cruzando todas elas com interesse, tá vendo? Bem em pé, bem na vertical, ele está subindo bem vertical, cruzando. Esse movimento aqui é o cruzamento na faixa de Gaza. Pode ver que logo depois ele sobe com bastante interesse. Parou, deu uma travada no mercado, porque é o horário que a gente está atuando aqui, que a gente está dando uma analisada. Então o mercado tende a ficar um pouco mais lento. Essa região é bastante interessante para estar visando uma compra de DCA aí ou possíveis posicionamentos de trade. Vamos para a Ethereum para dar uma olhadinha. A Ethereum tá querendo fazer o cruzamento da faixa de Gaza. A gente pode reparar que quando ela cruza a linha amarela, nessas todas aqui de médias móveis, ela tende a cruzar com interesse. Olha isso, fez o cruzamento até a média de 100 e de 200, que é a vermelha ali aqui. Ela cruzou, olha o tamanho do engolfo, que são esses candles vermelhos com bastante interesse. Fraqueza de demanda e força de oferta. O mercado cai com interesse. Depois cria o FVG. Ou seja, uma manipulação muito forte nessa queda para capturar a liquidez. E se a gente for no tempo gráfico aqui, de dar uma diminuída para dar uma olhada, no 4 horas, a gente vê que é um Wyckoff, nítido, um Wyckoff de acumulação, que pegou numa região de POI, foi buscar o FVG lá de baixo, pegou numa região de POI, que criou o Spring do Wyckoff, subiu com interesse. Então, tô visando essa região, possível região aqui, que pode vir a confluir, tocar nesse bloco aqui que ele quebrou, nesse breaker block que ele quebrou com interesse, voltar para tocar e voltar a subir. É o mais interessante, tá visando compra nessa região aqui, pelo menos nos 50% do bloco do FVG, que é aqui em 4.233 dólares até ali em 4.154 dólares na Ethereum, para estar visando uma compra. Tem o IFVG Inversion Fairview Gap aqui, que também é interessante, se ele vir a cair mais, fazer uma compra desse a um possível posicionamento. Lembrando que a gente tem que estar sempre olhando o movimento do mercado, como ele vai surfar, como que ele está indo, se está tendo muitos candles de interesse na direção de baixa, de alta, né? Então tem que ficar atento sobre isso. Mas a gente pode ver que ele tenta cair nesse candle aqui, ele cria um pavio como se fosse um martelo, voltando. O mercado vai ficar agarrado agora pelo horário que a gente está atuando, então ele pode vir a capturar, mitigar o breaker block e subir, ou ele pode vir no IFVG aqui, que é em região de 4.089 dólares,
até 4.070 dólares, que essa região tende a proteger bastante. Se a gente traçar uma OTE aqui, daqui até aqui em cima, uma região até de 50% de OTE na Ethereum. Essa região é bastante interessante. Quando ele tocar nesse bloco, se ele for tocar nesse ou nesse, depois voltar a subir, a gente vai ver possivelmente um cruzamento nas médias móveis, que vai se chamar da faixa de Gaza, né? Aí, melhor ainda para confluência. São essas regiões que eu estou mapeando aqui, que eu estou de olho para me posicionar. Agora eu vou para a Solana, para demonstrar aqui. Solana também bastante forte, quase fazendo o cruzamento das médias móveis. Tudo em alta, os indicadores de RSI, tá tudo demonstrando alto, só nos 5 minutos que tá lateral, mas normal. Pelo horário, tá até achando muito forte essa tendência aqui, porque tá tudo alto, mesmo o mercado sem movimento. Deixa eu tirar as médias móveis para facilitar a análise aqui. Eu tô vendo o quê? Uma possível mitigação desse bloco aqui, ó, que ele caiu, capturou uma liquidez que é possivelmente um pó de continuidade, que é esse movimento aqui, ó, faz o fundo, renova as máximas, renova as mínimas e sobe com interesse. Todo esse bloco aqui, deixa eu apagar esse vídeo, todo esse bloco aqui é um POI, um ponto de interesse institucional, que ele está subindo, ele faz uma manipulação para capturar uma liquidez um pouco mais abaixo, para surfar sem ninguém nas costas e voltar a subir, ou seja, é uma região de POI. Deixa eu voltar o FVG que estava anotado ali. Então eu estou visando o quê? Uma compra nesse posicionamento, nessa mitigação desse bloco, que está confluindo com uma lacuna de preço justo, que é esse FVG aqui. Ou seja, ele lateraliza aqui e tal, mercado fraco, nesse horário cai, pega na região e volta a subir. Lembrando que é sempre bom se posicionar nos 50% do bloco, ali para se posicionar em DCA. Ele pode muito bem só tocar na ponta embora, ele pode me capturar mais embaixo. O mercado não tem como ser 100% previsível, não existe isso. Quem fala isso para você tá mentindo, que o trade é baseado em probabilidade. Essa região aqui embaixo, esse pó, eu acho difícil ele quebrar essa região. Se vir a quebrar, vai segurar nesse FVG aqui. Se eu não me engano, esse FVG tá numa hora, que é na região aqui, esse FVG 203 a 201, mas aí tem que vir uma notícia muito negativa para ele voltar para essa região aqui. Agora, essa região de 217 e 210 é que eu tô de olho para me posicionar em DCA. Quem quiser fazer um tradezinho aqui também pode se posicionar nos 50% do bloco mais ou menos, com stop no fundo e conduzir até lá em cima, até esse topo aqui. Vai dar quase um 3/1 ali, quase 3/1, 2,9. Lembrando que se a gente for diminuir o zoom aqui, deixa eu botar no diário, né? A gente tá num Wyckoff de acumulação nítido, ó. Então, ele não consegue quebrar o suporte aqui, ele fura muito sutil, já deixa pavio demonstrando interesse na direção contrária, que é um martelo, que é chamado de CRT. Depois ele manipula um pouquinho, vai lá para cima, quebra a resistência, demonstrando mais interesse na demanda, que começa a quebrar a resistência, fraqueza na oferta, que tem dificuldade para cair, para capturar a liquidez de fundo. Quando ele cai, é manipulação para capturar a liquidez, gerando uma divergência que demonstra que o preço está caindo sem interesse de cair, que ele só está vindo para precificar, para voltar a subir. E eu demarquei todas as regiões de Wyckoff e ele continua subindo com bastante interesse. Eu tinha até marcado no vídeo passado essas possíveis regiões, e ele pegou exatamente numa região que eu marquei aqui, ó, nessa primeira liquidez, pela força de tendência que eu comentei no vídeo passado, que seria um pouco difícil dele buscar essas liquidez um pouco mais abaixo, muito difícil ela buscar essas liquidez, mas levando em consideração na análise gráfica, se não deixa de ser uma certa liquidez, mas confluindo com a tendência, continua na tendência saudável de alta. Deixa eu voltar para 4 horas. Então, lembrando aqui, essa região de 217 a 210 dólares, uma região importante que vai estar mitigando um bloco junto com o Fair Value Gap, né? É um bloco de ordem numa lacuna de preço justo que vai dar continuidade. Lembrando que amanhã não tem dados econômicos importantes para dar uma volatilidade muito intensa no mercado. Ele criou um POI. Se vocês quiserem marcar essa região aqui também, ó, para compra, essa região de interesse, que ele faz esse movimento aqui, ó, 1, 2, 3, quebra fundo e renova as máximas. Tem compra de continuidade no teste para voltar a subir. Essas são as regiões que eu tô de olho aqui no Bitcoin, Ethereum e Solana. Espero que vocês tenham gostado. Divulga aí para a rapaziada que quer entender um pouco de análise, que quer ficar por dentro das minhas análises. Lembrando que isso não é uma dica de investimento, é apenas minhas análises e meu posicionamento no mercado. Espero que vocês tenham gostado. Divulga. Tamo junto. Fui.